E aí, pessoal, tudo bem? Estamos entrando numa parte do nosso curso que eu estava esperando ansioso. Vai ser uma parte muito legal, que é a parte aonde eu vou falar dos gêneros específicos do Novo Testamento, os evangelhos, Atos, que é uma narrativa, as cartas e a linguagem apocalíptica. Esses quatro estilos literários e vou fazer uma introdução de todo o Novo Testamento. Então, é um momento muito mais prazeroso, onde você vai poder assistir a nossa aula e ir lá ler, fazer uma maratona no Novo Testamento. Eu quero desafiar você nesse tempo para maratonar o Novo Testamento, ler o Novo Testamento todinho em 2 meses. Acho que dá, acho que vai ser legal e eu queria começar hoje com o estilo literário Evangelhos e depois a gente vai trabalhar Mateus, Marcos, Lucas e João. A dificuldade que a gente encontra nos evangelhos está baseada em duas coisas muito simples. Primeiro, porque Jesus não escreveu nenhum dos evangelhos, ele não escreveu nada, não deixou nada, e foram outras pessoas que escreveram, e foram outras pessoas em tempos diferentes, entre 20 anos e 40 anos depois do ministério de Jesus. E o outro fator é que há quatro evangelhos diferentes e eles não são iguaizinhos, porque se fosse iguaizinho seria só um. Eles são totalmente distintos, mas narrando da mesma pessoa. Por isso que o título aqui é Os Evangelhos, uma história e muitas dimensões. Eu queria começar com uma pergunta muito honesta. O porquê a gente tem quatro evangelhos? Por que Deus, na sua soberania, decidiu nos entregar quatro evangelhos sobre o ministério e a obra do seu Filho? Primeiro que a gente vai ver, e é uma distinção importante, você entender que os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são sinóticos, que quer dizer de ponto de vista comum. Eles são muito similares, eles são cópias uns dos outros em alguns trechos e outros têm acréscimos. E você tem um quarto evangelho, esse totalmente distinto, que é João. Esse foi escrito em outro tempo dos outros três e com outro propósito, mas isso a gente vai ver hoje aqui, tá bom? Por que quatro evangelhos? Porque em cada caso o interesse por Jesus achava-se em dois níveis. Primeiro, havia um interesse puramente histórico. Simples assim, eles queriam colocar de forma escrita o que eles estavam nas suas memórias, né? O que eles trouxeram, o que eles colheram como informação e o que estava sendo propagado numa cultura oral, uma cultura que tem boa memória, mas o que estava sendo compartilhado nas comunidades de fé, nas igrejas. Então eles falaram, vamos colocar de forma escrita. Então os apóstolos e quem estava perto dos apóstolos fizeram isso, colocaram um registro histórico. Mas um segundo motivo, havia um empenho em repetir esta história para as necessidades de comunidades posteriores. Os evangelistas estavam em outro contexto, então eles queriam trazer o evangelho de Jesus, o ministério e a obra de Jesus para aquele contexto. Primeiro porque Jesus falava aramaico e eles queriam trazer os seus ensinamentos para a língua grega, que foi a que eles relataram. Segundo, que a história de Jesus aconteceu num contexto agrícola e judaico. Então, eles queriam trazer mais informações e explicar melhor para uma cultura nova que estava recebendo o evangelho, uma cultura urbanizada como Roma, Éfeso, Antioquia, todas essas cidades, megacidades, elas tinham que entender o evangelho já para eles. Então, eles sentiram essa necessidade de uma adaptação ou de uma contextualização ao escrever o Evangelho de Jesus. Então, cada evangelista sentia necessidade ali na sua comunidade local de trazer isso no contexto dele. Então, por exemplo, Mateus, quando leu o Evangelho de Marcos, que foi o primeiro, estava sendo circulado, ele sentiu a necessidade de colocar algumas coisas a mais para o contexto da sua comunidade local. Assim Lucas fez e assim também João iria fazer alguns anos depois. Uma outra coisa importante é que o estilo de escrita
do Evangelho é mais do que um estilo literário. Além de ser um estilo literário, não é uma biografia. Uma biografia, ela é um relato da história de alguém. O Evangelho é mais que isso, ele é também isso, mas ele relata a história de Deus. Então ele está misturado junto com os grandes relatos sobre deuses gregos. Estou falando de estilo de linguagem, ok? Outra coisa que não é apenas um registro de uma parte de um grande homem, né? Como era comum naquela época, eles faziam os registros dos reis, os registros de homens poderosos. Ali, mesmo Jesus sendo um homem muito importante, tinha mais que isso. Algumas diferenças que você vai perceber é que, por exemplo, geralmente a biografia você começa dizendo de onde ele vem, como ele cresceu, as etapas da vida. Então, você tem o relato do nascimento de Jesus para resolver um problema teológico e todos os evangelhos pulam já para o ministério de Jesus, ali aqueles 3 últimos anos. Então, não tem muita comparação com outros estilos literários. Eu gosto de Justinio Mártir, no século II, ele era considerado um papa, era um líder da igreja, então ele vai falar que os evangelhos simplesmente eram as memórias dos apóstolos. Então, com isso, é quase como um estilo novo, é a memória dos apóstolos. Isso vai trazer vários desafios para a gente, para mim e para você, interpretar e entender a intenção do autor que narra dos evangelistas e também a intenção de Jesus ao falar várias coisas, vários ensinamentos. Com isso, a gente vai ter um contexto histórico duplo. A gente sempre vai ter que pensar, ao ler o Evangelho, do contexto histórico de Jesus e o contexto histórico dos autores. O contexto histórico de Jesus não tem muito como você descobrir se você não ler especialistas na área. Eu vou deixar naqueles vídeos esses que eu coloco de tarefinha 2 livros de recomendação para você que quer se aprofundar no contexto histórico de Jesus. São livros bons, são livros que eu tenho lido, relido e são obras-primas sobre o contexto do primeiro século, sobre Jerusalém, sobre a Palestina e sobre usos e costumes dos judeus e o que eles esperavam do Messias quando Jesus chegou. Tudo isso são respostas importantes para a gente entender o contexto de Jesus. Mas você também precisa ter em mente o contexto do autor dos evangelhos. E depois eu vou explicar por que eles são autores e não copistas ou relatistas, sei lá como é que seria isso. Eles são autores ali. Então você tem que entender o contexto de Mateus, o contexto de Lucas, o contexto de Marcos e o contexto de João. E como é que a gente vai ver isso? Eu vou dar um exemplo para você. Quando você chega na coletânea de Mateus 10, quando ele vai enviar os seus 12 discípulos, aquela missão que ele faz específica, é muito interessante. Talvez seja o momento de você dar uma pausa aqui no vídeo, abrir lá em Mateus 10 e dar uma relida em todo o capítulo para você entender melhor o exemplo que eu vou usar aqui. Nesse capítulo de Mateus, é muito claro o primeiro contexto, que é a missão histórica dos 12 e das instruções de Jesus a eles enquanto os enviava, no versículo 5 ao versículo 12. Mas o segundo contexto, nos versículos 16 a 20, são instruções para um tempo muito posterior, visto que nos versículos 5 e 6 tinham sido ordenados a irem somente para as ovelhas perdidas de Israel, ao passo que no verso 18 profetizava acerca de serem trazidos diante de governadores, reis e dos gentios, e nenhum desses era incluído à missão original dos 12. Com isso, você sempre tem que ter em mente que quando você estiver lendo os evangelhos, vão ter sempre 2 contextos, o contexto de Jesus e o contexto dos evangelistas. No contexto de Jesus, sempre é o contexto do primeiro século, principalmente ali na área rural, na área da Palestina e década de 30. No contexto, por exemplo, dos evangelistas do Sinótico, Mateus, Marcos e Lucas, você vai pegar na década 60 e 70. Já o apóstolo João vai ser o contexto do final do século. Eu acho que quase tudo que eu for pegar de exemplo vai ficar muito mais claro com João, que está lá no final do século, e Jesus.
Por exemplo, aceita o pensamento filosófico, a heresia gnóstica, que achava que a matéria era ruim, mas que o espírito era bom. Isso desencadeou várias bobeiras e vários pensamentos errôneos no primeiro século. João, ao escrever o evangelho e a sua carta, está muito mais consciente disso e bate muito mais que Jesus era de carne e osso, diferente dos outros evangelhos. Então você vai ver vários exemplos nesse sentido de dois contextos diferentes. Não é que os evangelistas estão deturpando o que Jesus falou. Jamais. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Eles estão pegando algo que Jesus falou e já aplicando ao seu contexto. E também é o seguinte, nós não conseguimos escrever uma coisa sem ser do tempo presente. Mesmo que eu estiver escrevendo a biografia de um cara da década de 50 ou da década de 80, eu sempre vou estar falando do ponto de vista de hoje e não como se eu estivesse vivendo naquele momento da década de 80, mesmo se eu vivi e caminhei com essa pessoa de forma próxima. Então é isso que a gente tem que ter em mente, dois contextos, o de Jesus e o dos evangelistas. Uma outra coisa é que a gente não pode nunca esquecer que são 4 evangelhos inspirados por Deus da mesma forma. Então não existe um evangelho melhor e outro pior, ou um mais inspirado e outro menos inspirado. Por isso, a gente sempre vai ter que ter duas visões ao se aproximar de um evangelho quando a gente for ler. Pensar horizontalmente significa que enquanto estudamos uma perícope em qualquer dos evangelhos, devemos ter consciência dos paralelos nos demais evangelhos. As distinções são boas para entendermos a peculiaridade do evangelista. Então vamos lá, quando a gente compara um evangelho do outro, a gente vai perceber de forma clara que alguns pegaram informações dos outros e acrescentaram. Se você fizer um estudo minucioso e se você quiser estudar mais sobre isso, você vai perceber que o primeiro evangelista foi Marcos, e Marcos foi influenciado por Pedro, né? Ele fala que estava aos pés de Pedro. Ele não fala isso, na verdade foi um bispo do primeiro século, vai falar que Marcos pegou os ensinamentos de Pedro, ou as memórias de Pedro, e relatou no seu evangelho. Depois, de forma mais ou menos simultânea, alguns anos depois, Mateus vai pegar esse evangelho numa mão e vai adaptar ou vai contextualizar para a sua comunidade. Então vai colocar mais memórias que ele tinha, tudo inspirado pelo Espírito Santo, e vai escrever o seu evangelho, que mais para frente eles vão colocar no cano na primeira ordem, como se fosse o primeiro, porque a melhor transição que se faz da antiga aliança para o novo é o evangelho de Mateus, que é mais robusto na forma judaica. Também, do outro lado, Lucas, o médico, vai receber a encomenda de escrever o relato de Jesus e a expansão da igreja. Então, Lucas vai escrever o evangelho de Lucas, né? E também Atos. E por último, já como bispo de Éfeso, alguém que está lá no seu patamar maior em Éfeso, lá no final do primeiro século, vai João escrever o seu evangelho, ele vai relatar suas cartas e, por último, o Apocalipse do apóstolo João. E por que eu estou falando que é importante a gente pensar horizontalmente? O pensamento horizontal não é para você tentar fazer um evangelho só, sabe? Tirar as diferenças, tentar sincronizar. Eu vejo as pessoas tentando fazer isso, aliás, já tentaram fazer, isso é um erro. Cada um tem sua peculiaridade e é importante isso. Então, quando você encontrar uma coisa que, entre aspas, não é igual a outra, um relato que está em contextos diferentes, isso provavelmente vai ser a chave para você entender a narrativa, a história que o evangelista, que aquele evangelho que você está lendo, está querendo trazer para a comunidade que ele estava inserido. Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui. Quando a gente vai em Marcos 13, 14, o primeiro evangelista, ele vai relatar o seguinte: quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Mateus vai pegar esse relato e vai acrescentar algumas coisas que é peculiar para o seu público, que era mais judeu ali da comunidade de fé,
Então ele vai colocar assim: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível no qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Olha que interessante. Mateus já pegou o material de Marcos, mas ele quis trazer ali para os judeus ali do seu tempo, que estavam questionando por que Jerusalém foi invadido, por que destruíram o sagrado templo, e ali ele já mostra e coloca, ó, isso já era uma visão de Daniel que Jesus estava falando ali e se cumprindo em Jesus. Então Mateus, como ele está depois da profecia, ele já faz a referência do Antigo Testamento, ali ele entende melhor e coloca também que era no lugar santo, ali em Jerusalém, na verdade no templo. Por que eles perderam o templo, os judeus, na invasão de 70? Mas Lucas vai colocar outro tipo de acréscimo para o seu público ali que ele estava escrevendo. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Aqui já é Lucas explicando para os gentios, que é o seu primeiro público, o que aconteceu com Jerusalém e por que ela foi sitiada. Também é alguém que já tinha percebido que o que Jesus falou era uma profecia que já tinha se cumprido. Pode parecer pequenos detalhes, mas para um bom leitor, alguém que está preocupado em entender melhor a palavra de Deus, já evita muitas interpretações errôneas de profecias que Jesus fez e que as pessoas querem jogar para os últimos tempos, mas que na verdade já se cumpriu. Por exemplo, esse texto ali na invasão de Jerusalém no ano 70. Quer dizer que não vai ter nada que Jesus falou para o futuro? Lógico que vai ter, mas daí o texto tem que dizer que é dos fins dos tempos. Aliás, uma outra coisa que a gente tem que entender, para todo mundo que escreve no Novo Testamento, eles estão vivendo o escatom, a escatologia, os fins dos tempos estão próximos. Isso é uma mente que todos têm. Alguns acham que vai ser logo assim amanhã, outros acham que pode ser em alguns anos, mas todos têm esse pensamento e esse deve ser o nosso pensamento ao ler todo o Novo Testamento. Mas a gente, quando quer interpretar corretamente o Evangelho, tem que pensar verticalmente, ali só no autor, no evangelista e em Jesus. Pensar verticalmente significa que enquanto lemos ou estudamos uma narrativa ou um ensino nos evangelhos, devemos procurar ter consciência dos dois contextos históricos, o de Jesus e o do evangelista. Quando o evangelista Mateus vai falar dos trabalhadores da vinha, lembra daquela parábola? Lá em Mateus 20, conta que o senhor de uma vinha foi passando para pegar os trabalhadores que estavam na rua. Naquela época você contratava por dia, né? Então ele combinava um salário e pegou gente às 7 horas da manhã, às 10, a meio-dia, e pegou gente 4 horas da tarde que só trabalhou 1 hora. E daí dos últimos que ele pegou, que só trabalhou 1 hora, ele pagou a mesma coisa dos que trabalharam o dia todo, que entraram como se fosse 7 horas da manhã. E aí a turma que trabalhou o dia todo reclamou, falou: como assim você está pagando a mesma coisa para mim do que esse cara que trabalhou 1 hora? O senhor fala assim: peraí, não foi isso que eu prometi para vocês? Já não era uma grande quantia? Por que vocês estão reclamando de eu ser generoso? Eu não posso ser generoso com o meu dinheiro e dar também uma grande quantia para quem trabalhou 1 hora? E a pergunta que a gente faz ao pensar verticalmente é o que significa no presente contexto de Mateus. É interessante se você comparar os dois relatos. O de Mateus 20, 16 diz assim: assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Mas o relato de Marcos 10, 31 relata ao contrário: contudo, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. Aqui a parábola funciona num contexto de discipulado e liderança, onde os que abandonaram tudo para seguir Jesus são os últimos que se tornaram os primeiros. Provavelmente isso seja um contraste com os líderes religiosos que já estavam há muito tempo, que Mateus está fazendo e faz várias vezes no seu evangelho. Dessa forma, a gente entende o que Jesus disse ali, mas entende por que o evangelista contextualizou aquele dito no contexto que ele estava vivendo ali na sua comunidade.
e por isso vai trazer lições mais ricas para nós. Vamos lembrar de novo que chegaram aos evangelistas vários ditos de Jesus e eles têm a tarefa, inspirados pelo Espírito Santo, de colocar contexto naquelas falas. Às vezes eles vão lembrar desse contexto, às vezes eles vão colocar o contexto que vai adaptar a aplicação que a comunidade dele tinha. Eu quero dar um outro exemplo agora do apóstolo Paulo. Vamos lembrar que as cartas de Paulo vieram antes dos evangelhos, né? Então, eu quero dar esse contexto onde Paulo cita 3 vezes o nosso Senhor Jesus. 2 ele dá contexto, ou a gente encontra o contexto, mas uma terceira vez veio de forma oral e a gente não sabe o contexto histórico que aquele ensinamento aconteceu. Na primeira carta aos Coríntios 7:10, Paulo fala sobre divórcio e comenta sobre Jesus Cristo. Você encontra esse ensinamento em Mateus 5, 31 e 32, em Mateus 10, 1 a 10, Marcos 10, de 1 a 12. Nessa mesma carta, já no capítulo 9, versículo 14, Paulo vai falar sobre o direito ao pagamento. A gente encontra isso em Mateus 10, 10 e um paralelo em Lucas 10, 7. Agora, em Atos 20, 35, há maior felicidade em dar do que em receber. Esta a gente não encontra em nenhum dos evangelhos. E que por isso nós não temos o contexto que foram faladas. Então isso praticamente vira um provérbios, porque quando a gente vai lá em provérbios, estilo literário, a gente não tem contexto dos provérbios, porque é o ditos populares. É quase como isso. Como Paulo não contextualizou, a gente não tem isso, uma referência. A gente não pode forçar o texto. Isso é interessante que os evangelistas também receberam essas informações, muito estava na memória dele, mas em Lucas e Marcos não estava. Marcos ele recebeu das memórias de Pedro e ali eles colocaram o contexto. Talvez isso seja meio novo para você, mas essas peculiaridades de como foram formados os evangelhos colocam os evangelistas como autores do texto. Isso é importante você ter em mente. Com a ajuda do Espírito Santo, criativamente fizeram a estrutura e recompuseram a matéria para suprir a necessidade dos seus leitores. Havia 2 princípios operantes na composição dos evangelhos: a seletividade e a adaptação. Esses 2 princípios operantes são muito importantes você ter em mente. Vamos lembrar que aqui a gente está exercitando a nossa memória muscular ou não, a nossa memória hermenêutica. A gente tem que colocar algumas coisas na nossa cabeça e uma delas é essa, para que depois você já faça isso automaticamente. Todo evangelista selecionou coisas de Jesus que ele achava que deveria ser registrada e também adaptou coisas de Jesus para o seu contexto. Isso era inevitável. Então eles fizeram essas 2 coisas e eu vou dar exemplo dessas 2 coisas. Olha que interessante, João no seu evangelho por 2 vezes deixa bem claro que foi seletivo ao escolher os relatos de Jesus. João 20, versículo 30 e 31 diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que crendo tenham vida em seu nome. João fala a mesma coisa no último versículo, no capítulo 21 do seu evangelho. Olha que interessante. Só aqui a gente já tem a seletividade de João e o motivo pelo qual ele escreveu o seu evangelho. Ele quis deixar bem claro que ele escolheu os milagres, ele escolheu os discursos para mostrar que Jesus Cristo é o Senhor, Filho de Deus, e para os seus ouvintes, entendendo e crendo nisso, tenham a vida eterna. Do mesmo modo, a gente vai perceber os sinóticos fazendo uma seletividade para que o seu primeiro público entenda melhor o evangelho. Mas também temos a adaptação. Olha que interessante como o apóstolo João vai adaptar aquele texto que fala que o profeta não tem honra no seu próprio lar ou pátria. Nos 3 evangelhos sinóticos, a rejeição ela acontece claramente em Nazaré, sua cidade natal, uma cidade bem pequenininha, provavelmente com 800 habitantes. A rejeição que João narra de Jesus, ela acontece em Jerusalém,
João 4:44. E por que João adapta esse texto para Jerusalém? Porque ali ele estava mais uma vez colocando que o Messias de Israel, de Jerusalém, foi rejeitado por Israel. Então isso já é João fazendo teologia e tirando de Nazaré, dizendo, ele não foi rejeitado apenas em Nazaré, ele foi rejeitado no berço aonde ele deveria ter sido aceito, em Jerusalém. Isso vai trazer um entendimento melhor para o final do primeiro século, como os judeus ou os seus o rejeitaram, e aí o médico que veio para os doentes encontraram gente que não achava que estava doente, e como o próprio Jesus falou, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Os seus o rejeitaram, então ele agora abriu a porteira para mim e para você, para os gentios. E por último, no nosso vídeo de como entender melhor os evangelhos e o estilo literário, eu queria citar Gordon Fee do seu livro Entendes o que Lês. Ninguém ouse pensar que pode interpretar corretamente os evangelhos sem um claro entendimento do conceito do reino de Deus no ministério de Jesus. Quero deixar para vocês uma tarefinha, pesquisar sobre o reino de Deus, porque você precisa entender como era a cabeça do primeiro século e principalmente da temática reino de Deus. Mateus vai trazer em abundância, mas todos os evangelistas vão falar sobre esse reino. Alguns não querem falar sobre reino porque teve um problema que a Igreja Católica entendeu esse reino como a expansão dela, dos braços da igreja, confundiu igreja com reino, e aí os reformados, porque eles queriam se separar dessa igreja institucional, começou a fazer um dualismo que também não tem a ver com o texto, de falar que o reino é algo espiritual apenas, mas não é essa a expectativa no primeiro século quando eles ouviam sobre reino de Deus. Então fica aí uma tarefa para você pesquisar sobre reino de Deus em qualquer dicionário bíblico. Mas quero deixar aqui com vocês os pontos principais do que significava o reino de Deus e a chegada do Messias, que era Jesus Cristo. Um tempo de justiça social, então não se falava da vinda de Messias sem acolhimento aos pobres. Os homens viveriam em paz. A paz, o príncipe da paz, era claramente o Messias que eles estavam esperando. Um tempo de plenitude do Espírito, esse derramar do Espírito que Joel vai falar e que em Atos vai repetir essa profecia. A nova aliança seria estabelecida e foi estabelecida na cruz e na ressurreição, e é o Novo Testamento e o que a gente vive hoje. O pecado e a enfermidade seriam anulados. Os profetas como Zacarias e Isaías vão falar claramente que seria uma era de perdão de pecados. A criação material sentiria os efeitos jubilosos desta nova era. Colocado essas características de expectativas dos profetas do Antigo Testamento para com o Messias, para com Jesus, cabe você estudar um pouco mais e ver o que os evangelhos trazem dessas características e o que a gente vive hoje sobre o reino de Deus, porque existe duas dimensões no reino de Deus. Ele já foi inaugurado em Jesus, já aconteceu, está acontecendo, o reino de Deus é presente aqui, mas vai se completar na segunda vinda de Jesus. Se você não tiver essa perspectiva e esses valores quando vai ler o evangelho, você vai passar pela palavra reino de Deus ou reino e não vai entender o que o evangelista ou o que Jesus estava querendo dizer ali no relato, na perícope. Bom, queridos, que Deus abençoe vocês e fica o desafio da gente já começar a maratonar os evangelhos. Comece com Mateus, que vai ser o assunto da nossa próxima aula. Deus te abençoe.